que inicia falando de identidade, Provérbios de Salomão, falando de autoridade, rei de Israel, e falando de honra, filho de Davi. A identidade, ela fala do nosso relacionamento com Deus, fala da nossa vida com Deus. Que inclusive o próprio Salomão, quando eu estava estudando, achei bem interessante, porque tudo que vinha ao meu coração falava a respeito de Salomão. Em 2 Crônicas 7,14, quando a gente, os versículos muito conhecidos, se o meu povo que clama pelo que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso aí, meus irmãos, fala de um desenvolvimento, de um relacionamento que foi perdido em 2 Crônicas 7,14, porque é uma resposta da oração de Salomão em 2 Crônicas 6. Mas e se o povo pecar contra ti, se o povo se afastar de ti, se o povo te esquecer? E se o céu se fechar e se praga tomar a terra? Aí o Senhor responde a oração de Salomão. Se esse povo que se chama pelo meu nome, se esse povo que é conhecido por ser o meu povo, buscar a minha face, se humilhar, orar, relacionamento, intimidade, eu vou ouvir a oração desse povo e eu vou mudar a história desse povo. E quando o Senhor muda a história de uma pessoa, quando uma pessoa que entende que está perdida e precisa do Senhor, e busca a face do Senhor, e confessa Jesus como Senhor e Salvador, aí essa pessoa começa a se conhecer. A identidade começa a ser forjada em Cristo. Porque o judeu chama isso de techuvá, é a volta à origem. É quando eu olho para dentro de mim e encontro meu Deus. E 2 Crônicas 7,14 fala muito bem disso. Fala desse processo de volta à origem e do encontro da pessoa com ela, com quem ela realmente é, com quem ela foi designada por Deus para ser desde antes da criação do mundo. E só nele a gente descobre quem nós somos, só nele a gente descobre essa identidade. Mas então como é que eu descubro quem eu sou sem relacionamento? Eu preciso mergulhar em Jesus. Eu preciso buscar a face dele. Mas para buscar a face dele, eu preciso entender que preciso dele. E às vezes uma pessoa que não conhece a Jesus e que é tocada pelo Espírito Santo de Deus, é chamada pelo Espírito Santo de Deus, é chamada pelo Pai, aí ela diz sim para Jesus. E aí o Senhor começa a trabalhar no coração dessa pessoa. E essa pessoa ela se vê apaixonada por Jesus, porque ela vê ele tirando a sujeira, tirando os entraves, tirando o que estava dando errado, mudando a história dessa pessoa, como 2 Crônicas 7,14 fala. Eu ouvirei dos céus, eu vou perdoar o pecado, eu vou sarar a terra, eu vou mudar a história. Aí essa pessoa que tem esse contato com Jesus, ela se vê apaixonada por Deus, ela se vê apaixonada por Ele. E o novo convertido normalmente diz: por que eu não entreguei a minha vida a Jesus antes? Por que eu demorei tanto a entregar a minha vida para Jesus? Por que eu perdi tanto tempo? Por que eu perdi a minha juventude? Por que eu perdi todo esse período? Porque ela começa a descobrir quem ela é, começa a gerar um propósito no coração dessa pessoa. 1 Reis 3, seguindo aí com Salomão. E Salomão amava o Senhor.
da sabedoria é o temor ao Senhor. Provérbios 9:10. Salomão, a Bíblia diz que ele amava ao Senhor. Dá para baixar um pouquinho o som, que de repente ele subiu, não sei o que aconteceu. Diz que ele amava ao Senhor. Andando nos estatutos de seu pai, Davi, somente ele sacrificava e queimava incenso nos lugares altos. Antes de prosseguir aqui, meus irmãos, abre aí para mim, por favor, velho. Abre para mim, velho, por favor. Provérbio Jó 1, início também. Na King James. Jó 1. Amém, a princípio. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou abrir aqui. Havia um homem na terra de Uz, e seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, honesto e justo. Amava respeitosamente a Deus. Aleluia. Amava respeitosamente a Deus. Você consegue colocar a Almeida corrigida, qualquer Almeida? Pode ser corrigida ou qualquer um. Não tem nenhuma versão de Almeida aí? Amava respeitosamente a Deus. Olha aí, meus irmãos, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus. King James fala, ele amava respeitosamente ao Senhor. E a tradução? Temente a Deus. Temer ao Senhor é um amor respeitoso. Quando eu amo ao Senhor de forma respeitosa, quando eu entendo, busco entender quem Ele é e me coloco no lugar de servo, amando ao Senhor, eu estou temendo a Ele. E Provérbios 9:10 fala que essa é a chave da sabedoria, o temor, o amor respeitoso. Aleluia. Agora voltando lá para 1 Reis. 1 Reis 3. E Salomão amava o Senhor. Aquele ainda não havia recebido a sabedoria de Deus. Ele amava o Senhor. Andando nos estatutos de seu pai, Davi. Somente ele sacrificava e queimava incenso nos lugares altos. O amor dele era tão grande que ele queria adorar sozinho. Ele queria fazer tudo. Ele era apaixonado demais por Deus. E o rei seguiu até Gibeal para lhe sacrificar, porque aquele era o grande lugar alto. Salomão ofereceu ali 1000 ofertas queimadas sobre aquele altar. Em Gibeal, o Senhor apareceu para Salomão em um sonho à noite. E Deus disse: pede o que queres, e eu te darei. Então o Senhor aparece num sonho para Salomão, depois de uma postura, depois de um momento de honra ao Senhor, demonstrando todo o amor dele, pegando os bens que ele tinha. Amém. E sacrificando ao Senhor. Aleluia. Aí ele dorme, aí o Senhor se apresenta para ele no sonho. E Salomão disse: tu mostraste o teu servo Davi, o meu pai, grande misericórdia, segundo ele andou diante de ti, em verdade, e em justiça, e em retidão de coração para contigo. E tu tens guardado para ele esta grande bondade, de modo
para se assentar no seu trono, e este é o dia. 7. E agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste o teu servo rei em lugar de Davi, o meu pai. E eu não passo de uma criança pequena. Olha a humildade do rei Salomão diante do Senhor. Meus irmãos, temor ao Senhor, humildade diante do Senhor. Glória a Deus. Não sei como sair ou entrar, dependência do Senhor. E o teu servo está no meio do teu povo, o qual escolheste, um povo grande que não pode ser enumerado, nem contado por causa da multidão. Dá, portanto, ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que eu possa discernir entre o bem e o mal. Porque quem é capaz de julgar este povo tão grande? Propósito, temor, humildade, dependência, propósito. É o início do ciclo que vai dar certo. É o início de um ciclo que vai dar certo. Se eu começo uma empresa com temor, com humildade, com dependência e com o propósito do Senhor, vai dar certo. Se eu começo um ministério com temor, humildade, propósito, dependência, vai dar certo. Porque é sobre Ele, é sobre mim. Meu Deus. Mas fiel, Deus poderoso. Glória a Deus. Obrigado. E o discurso agradou ao Senhor. Temor, humildade, dependência, propósito, agrada ao Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Se o que o meu coração deseja é cumprir o propósito em temor, dependência e humildade, o Senhor vai satisfazer o meu coração. E meus irmãos, tamanha era a intensidade do que Salomão desejava, que tudo isso aqui aconteceu em um sonho. Salomão não acordou para responder ao Senhor. Salomão respondeu ao Senhor em um sonho, mostrando que o que ardia no coração dele era exatamente isso que foi descrito: temor, humildade, dependência e propósito. O que tem ardido no meu e no seu coração? E se a gente tiver um encontro com o Senhor em sonhos, o que será que a gente pede para Ele? Aí o Senhor responde: e disse-lhe Deus, 11: por que pediste isso, e não pediste para ti vida longa, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos? O Senhor está respondendo assim porque normalmente é o que enche o coração dos homens. Mas o que encheu o coração de Salomão era o propósito, em humildade, temor, dependência. Porque pediste isso, e não pediste para ti vida longa, nem pediste para ti riquezas, nem pediste para a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti mesmo entendimento, para discernir o juízo. Eis que tenho feito segundo a tua palavra, eis que te dei um coração sábio e entendido, de modo que não houve ninguém como tu antes de ti. Sabe o que é interessante aqui? O Senhor não está dizendo eis que te dou, está dizendo eis que te dei. A sabedoria nesse momento encheu o coração de Salomão, mas o coração já havia sido entregue. Aleluia, Jesus.
Às vezes a gente precisa, meus irmãos, pedir para o Senhor mudar o nosso coração, transformar a dureza do nosso coração, um coração de pedra, em um coração de carne. Às vezes a gente vê tanta injustiça acontecendo no mundo, como está acontecendo atualmente, né? Como sempre ocorreu, mas agora me parece ser mais frequente, ou pelo menos a gente está tendo mais acesso à informação. E por vezes o desejo do nosso coração é fazer a justiça humana. Ah, se fosse com meu filho. Ah, se mexerem comigo. Ah, não, Deus me livre, eu não suporto. Deus me perdoe. Muito crente fala. E foi exatamente a resposta que o Senhor deu. Se a gente volta lá no 11. Não pediste para ti vida longa, nem pediste para ti riquezas, nem pediste para ti a vida dos teus inimigos, a justiça humana. Eis que eu dou, eis que eu tenho feito segundo a tua palavra, eis que te dei um coração sábio e entendido, de modo que não houve ninguém como tu antes de ti, nem depois de ti se levantará alguém como tu. 13. Eu também te dei aquilo que não pediste. E se o nosso coração não tiver, meus irmãos, no dinheiro, nas riquezas, em um lugar alto diante dos homens, o próprio Deus vai nos dar para o cumprimento do propósito. Tanto riquezas como honra, de modo que não haverá ninguém entre os reis comparável a ti em todos os teus dias. 14. E se tu andares os meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou teu pai Davi, então prolongarei os teus dias. O Senhor às vezes Ele libera a bênção sobre as nossas vidas, mas Ele traz uma advertência. Não perca os olhos de mim. Se você andar nos meus caminhos, Ele disse para Salomão, não deixa um carro legal, uma casa boa, ou um bom recurso na conta, ou um lugar de autoridade diante dos homens te afastar de Jesus. Porque se isso foi dado, é para a glória dele. É para propósito, para cumprimento do propósito. Aí a gente não pode perder os olhos do temor, da dependência e da humildade. Que a gente segue cumprindo o propósito. Não se perde do Senhor. E o 15. E Salomão acordou. Tudo isso se deu em um sonho. Amém. E eis que era um sonho. Glória a Deus. Meus irmãos, quer começar bem um ciclo? Busca descobrir quem você é do Senhor. Busca descobrir o teu propósito dele. Fiz questão de esperar o cinegrafista, porque eu sei que quem está presente aqui na reunião nesse momento sabe quem é do Senhor, tem cumprido o propósito. Mas o Senhor deu essa palavra, eu sei que ela vai falar o coração de alguém, seja aqui, seja ali, ou seja em outro lugar. Mas que o Senhor possa alcançar os corações com sabedoria. O segundo ponto de um sábio início de ciclo é entender quem você é no Senhor. Romanos 13, 1. Provérbios 1, Salomão sabia quem ele era. Qual era o lugar de autoridade dele? Rei de Israel. Romanos 13.
esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Quando nós descobrimos que nós somos no Senhor e começamos a cumprir o propósito, Ele nos dá autoridade. A autoridade, em Romanos 13:1, fala que vem de Deus. E as autoridades existem, e as autoridades existentes foram ordenadas por Deus. Meu irmão, você foi ordenado por Deus para o cumprimento de um propósito, com a autoridade que vem dos céus, com a autoridade que é dada por Ele. E quando a gente começa um ciclo com intimidade, entendendo quem nós somos dele, quando fala de identidade, quando a gente começa um ciclo com a autoridade que vem dos céus, eu particularmente, quando vejo uma pessoa assim, falo: você tem chance de dar certo, tem chance de dar certo, ele tem propósito, ele tem autoridade. Mas e quando a gente vê uma pessoa que não sabe quem é, que claramente não tem uma autoridade instituída por Deus? A gente mesmo olha para essa pessoa e fala assim: meu Deus, Carlinhos é empresário, deve olhar os meninos começando algumas empresas de forma bagunçada, sem propósito, sem conhecimento. Como é que acredita que o negócio pode dar certo? Como um ciclo que inicia errado pode dar certo? Como que uma pessoa que atropela processos pode alcançar o prêmio, pode alcançar o lugar que é dela no Senhor? Quantas pessoas querem impor a autoridade, mas não recebeu do Senhor, não recebeu dos céus? Eu me alegro, outro dia eu estava com o apóstolo Cristiano, naquela igreja do Juca Rosa, e duas moças vieram até a Carla, até a gente, e falaram assim: fulano trabalha com você? Eu falei assim: trabalha. Glória a Deus. Ela falou que você é um homem de Deus, patrão dela. Meus irmãos, se no seu trabalho você tem refletido ao Senhor, se na sua casa você tem refletido ao Senhor, o Senhor começa a liberar a autoridade dos céus. No meu serviço, eu tenho sido mais do que um empresário, um empregador, eu tenho sido um pastor das pessoas que trabalham comigo. E às vezes eu gasto uma parte do período do trabalho, quando eu vejo um deles seguindo algum caminho complexo, e percebo que ele vai me dar liberdade para poder conversar sobre o assunto. E se me dá liberdade, se me der autorização para tratar do assunto, aí eu converso um pouquinho sobre aquele assunto. Aí outro dia, eu fiz um implante na boca e eu passei uns 3 dias sem ir para o escritório. E viajei logo depois. Aí uma moça que trabalha comigo há 15 anos, ela: David, eu soube que você fez uma cirurgia. Aí eu mandei uma foto para ela de uma cirurgia de alongamento de perna dela. Aí eu falei assim: eu precisava ficar um pouco mais alto. Aí eu mandei uma foto dessa que a gente acha na internet. Meus irmãos, essa moça entrou em pânico. Ela falou assim: David, você está brincando, né? Eu falei assim: só fiz um implante de dente, fica tranquilo, não estou satisfeito com a minha altura. Aí ela: estou passando mal. Aí quando eu cheguei de viagem, eu falei assim: o que foi aquilo? Que eu só mandei uma foto de cirurgia nas pernas, se você quisesse ficar um pouquinho mais alto, né? Qual seria o problema? Aí ela falou assim: David, me gerou um receio de você ter feito a cirurgia daquela e morrer. E eu perdi o meu pastor. Eu falei assim: meu Deus, o que é isso? O que é isso?
de um outro lugar, que é um lugar de honra. Filho de Davi. Abre para mim 1 Samuel 17:55. Intimidade, autoridade e honra. 17:55. E quando Saul viu Davi avançar contra os filisteus, ele disse a Abner, o capitão do exército: Abner, este jovem é filho de quem? Meus irmãos, a sua postura, o seu posicionar gera honra a Deus, a seus líderes e aos seus pais, ou desonra. Davi está ali, marchando em direção a Golias. E Saul, Abner, quem é o pai desse menino? Quem preparou esse menino? Esse menino franzininho de 15 anos que pegou 3 pedrinhas, não quis nem vestir a minha armadura para ir para o combate. Está todo mundo com medo. E ele chegou e falou: mas quem é aquele? E circuncisa o filisteu. Que autoridade é essa? E Davi começa a marchar para a guerra, sozinho, desarmado, mas com propósitos, identidade, autoridade. E aquela postura de Davi honrou o pai dele. A nossa postura tem honrado o nosso Deus, os nossos pais. Outro dia, meus irmãos, eu estava saindo do meu escritório, deixei o carro no local, exatamente em frente ao escritório. Fui até o carro rapidinho, voltei para pegar o negócio. Nessa ida e vinda, que eu já ia sair para outro escritório, uma mulher me viu e falou assim: você é o David? Aí eu falei assim: sou eu mesmo. Aí ela assim: você é filho da graça. Eu falei assim: sou eu mesmo. Mas como é que a graça criou um advogado? Daquele jeito que ela vive, como é que é isso? E sua irmã também é advogada? Eu falei assim: minha irmã também é advogada. 2. Aí eu dei honra para minha mãe. Eu falei assim: a minha mãe, ela não teve oportunidades, mas ela me ensinou o caminho. Aleluia. Minha mãe não ia para a igreja, meus irmãos, mas ela me forçava a ir para a igreja. Eu ia chorando às vezes, dormia o tempo todo, mas eu ia para a igreja. Minha mãe me ensinou que quem rouba um tostão rouba 1 milhão. E às vezes eu ouço as pessoas falarem assim: David, que honra é essa que você tem com esse recurso? Por que você faz questão de honrar as pessoas com esse recurso? Porque eu aprendi. Eu não posso tirar nada das pessoas. Se o recurso que for confiado, ele precisa ser. E minha mãe me ensinou a estudar, a me dedicar. E hoje, além de ajudá-la financeiramente, por onde eu passo, ela é honrada. A sua postura honra os seus líderes, os seus pais e o seu Deus. Parágrafo 55, 56. E o rei disse: investiga quem é o pai desse rapaz.
quando Davi retornava do massacre do filisteu, Abner o tomou e o trouxe diante de Saul com a cabeça do filisteu na sua mão. E Saul lhe disse: de quem tu és filho? Jovem homem. E Davi respondeu: sou filho do teu servo Jessé Belemite. Meus irmãos, vocês imaginam o nível de honra? O jovem Davi levando o nome do pai dele, da casa dele, diante do homem mais poderoso de Israel naquele momento, humanamente falando. Porque quando a gente tem propósito, em humildade, com temor, tem mais um ponto: humildade, dependência, glória a Deus. Humildade, dependência, temor, propósito, gerando a nossa identidade e a autoridade sendo liberada dos céus. A gente honra o nosso Deus, os nossos líderes, os nossos pais. E é engraçado porque às vezes, para mim é engraçado, às vezes a gente vê uma mãe falando do filho: menino mal educado. Mas ela está falando dela, porque ela que educou. Quando a gente vê um menino maligno, que menino mal educado? Quem educou? Os pais. Desonrando os pais, a postura do menino mal educado desonra os pais. E eu me alegro porque o feedback que eu tenho, na maioria dos casos, dos meus filhos, é: que meninos bonzinhos, educados. Eles não dão trabalho, fica fácil ter muitos filhos. Né? Mas, meus irmãos, com amor, com limite, com educação e às vezes com um pouquinho de correção, nós precisamos dar destino para os nossos filhos, porque eles vão levar os nossos nomes depois. Em João 6,42, e comentavam: não é este Jesus, o filho de José? Não é esse Jesus, o filho do Zé, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como pode então ele dizer: eu desci do céu? Mateus 13:55. Ora, não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria, e o de seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não é este o filho do carpinteiro? Eu não sei, meus irmãos, de quem vocês são filhos. Salomão, filho de Davi, mas também era filho de um assassino, de um adúltero, filho de uma mulher adúltera. E o Senhor cumpriu o propósito através dele. Jesus, filho do Zé, filho de carpinteiro. E o Senhor cumpriu o propósito. Porque se eu ando em temor, se eu ando em humildade, temor ao Senhor, humildade, dependência, e no propósito, eu cumpro o que o Senhor tem para mim. Aí eu posso alcançar o fim dos ciclos, e não só a alegria, a honra do início dos ciclos. Amém? E é isso, meus irmãos. Não perca os olhos do propósito. Em humildade, em temor, em dependência, liberando com a autoridade que Ele te der, vindo dos céus, e honrando
Senhor acima de todas as coisas, aos seus líderes que te enviaram e aos seus pais que te geraram e cuidaram, ou não, mas eu honrasse mesmo. Glória a Deus. Isso me fez lembrar, só para finalizar, que por muitos anos eu fiquei muito triste com meu pai. Ele não cuidou de mim. Com 6 anos ele se separou da minha mãe, eu tinha 6 anos. E meus irmãos, há poucos anos eu olhei para trás e fui analisar quem eu seria se a história fosse diferente, se eu tivesse sido criado pelo meu pai e não por minha mãe. E não que meu pai seja uma má pessoa, mas provavelmente eu não estaria aqui. Provavelmente eu não teria conhecido Jesus, provavelmente eu já estaria morto. O Senhor, na sua infinita graça, sabedoria e misericórdia, me afastou do meu pai por um período, até que eu conseguisse entender algumas coisas importantes, para que hoje, agora, a gente tenha um relacionamento extremamente agradável, extremamente próximo. Mas no momento certo o Senhor teve que me afastar dele. E hoje eu vejo que foi para a glória dele. O Senhor dá o governo de todos. Amém? Então eu sigo também dando honra ao meu Pai. Glórias a Deus. Muito obrigado, Deus, por tua palavra. Obrigado, Deus, por esse tempo, Pai, de louvor, de adoração, de honra, de glória a Ti, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoa, Deus, cada pessoa que veio preparada para aumentar, para dizimar, Pai, que as pessoas possam nos trazer, Pai, no Teu altar, Pai, o que procuro no coração, Deus, que possamos, Deus, semear, Pai, no Teu reino, Deus, em nome de Jesus. Oh Pai, se essa palavra, Deus, veio, Pai, dos céus, Deus, que o Senhor possa, Pai, guardar os nossos corações, Deus, e o que é do homem, Deus, que seja, Pai, jogado fora no esquecimento, Pai, em nome de Jesus, Deus, que o Teu propósito, Pai, se cumpra, Deus, em nós, através de nós, Pai, em nome de Jesus, Deus. Muito obrigado, Pai, por uma igreja diligente, Deus. Muito obrigado, Pai, por uma igreja posicionada, Deus. Muito obrigado, Deus, por uma igreja, Pai, disposta a cumprir, Pai, o propósito do Senhor, levando salvação, levando vida, Pai, levando conserto, Deus, levando, Pai, a glória do Senhor, Deus, que pode passar, Pai, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, Pai. Faz, Deus, o ministério da reconciliação conhecido nessa cidade, não para a glória dos líderes da casa, não para a nossa glória, Deus, mas para a glória do Senhor, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus, manifesta a Tua glória, os Teus sinais, as Tuas maravilhas nesse lugar, Pai, em nome de Jesus, Deus, nós precisamos, Pai, de Ti, precisamos, Deus, dos céus abertos nesse lugar, Pai, precisamos, Deus, do Teu sobrenatural, Pai, oh Deus, ouve, Pai, o nosso clamor, Deus, nós dependemos de Ti, Pai, nós precisamos de Ti, Deus, nós, Pai, somos pequenos, Pai, dependentes de Ti, Deus, oh Pai, cumpre, Deus, em nós, Pai, o Teu propósito, Deus, em nome de Jesus, derrama sobre nós autoridade sobre essa cidade, Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor seja engrandecido, Deus, e exaltado, Pai, através de nós, através do propósito que será cumprido, Deus, através dessa igreja que já é cumprido, Deus, através dessa igreja, Pai. Obrigado, Deus, pelo coração que o Senhor já deu, Pai, a cada um de nós, Deus, em nome de Jesus, Pai. Louvado seja o Senhor, Deus.